Salve, salve meus guerreiros e minhas guerreiras! Cumprindo o compromisso Gran Cursos Online de pontualidade, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Direito Previdenciário em Questões para o INSS. Projeto esse que tem como objetivo contribuir para a sua aprovação no concurso mais esperado do nosso país. Estamos a cada dia, a cada hora, a cada minuto nos aproximando mais desse tão esperado dia. Por isso, o que vamos fazer? Intensificar a nossa preparação. Compartilhando aqui todas as novidades normativas, resolvendo muitas questões, especialmente para que vocês possam ir se adaptando de como a banca vai cobrar a matéria de direito previdenciário no dia da sua prova. Então, o projeto de hoje tem como objetivo propiciar a vocês exercitarem o raciocínio e, consequentemente, resolverem muitas questões. E, além disso, para aqueles que estão numa fase mais inicial de estudo, a oportunidade de já ir se familiarizando com a forma de cobrança e, para aqueles que já estão numa fase intermediária e mais avançada, uma grande metodologia de revisão do seu conteúdo, ou seja, lapidar o seu conhecimento para garantir a tão almejada e merecida aprovação no concurso do INSS. Como vocês sabem, o Gran Curso Online é líder em tecnologia e nos propicia uma ferramenta extremamente avançada que é a nossa câmera reversa, que me permite ver e ouvir todos vocês. Então, dá um tchauzinho aí para a câmera reversa, todo mundo. Aí, pessoal, isso aí, uma satisfação poder rever aí vários rostos que eu estou conhecendo há bastante tempo, participando do nosso projeto da câmera reversa também aos sábados. Então, sempre quero poder contar com a participação ativa de todos vocês e sabem muito bem que temos que utilizar essa ferramenta para que vocês possam interagir no decorrer da nossa aula. Qualquer dúvida que tiverem, não compreendeu a explicação, eu tenho recebido reclamações, professor, você fala muito rápido. É verdade, falo mesmo. E então o que vocês fazem? Coloquem aí na velocidade 0,5, 0,25, então coloca mais dentro para depois conseguir acompanhar todo o raciocínio. Mas se não compreenderam alguma explicação, levantem a mão, vocês trazem a sua dúvida, compartilhem o seu caso concreto e nós podemos, durante a aula, compartilhar essa informação com os demais colegas, debater e assim todos nós saímos ganhando com essa ferramenta tecnológica que o GRAN disponibiliza para todos nós, que é a câmera reversa, ok? Algumas pessoas não acreditam da existência dessa câmera, inclusive algumas pessoas, por precaução, colocam aí um durex, um esparadrapo em frente à câmera do seu celular, aí também do seu computador, do seu tablet, mas eu consigo verificar que as pessoas estão obstando aí a minha visão, não permitindo que eu possa conhecê-los. Então não se preocupem, essas imagens estão seguindo aí a lei de proteção de dados, não se preocupem, não vamos divulgar ninguém para essas informações que nós estamos tendo aí de vocês, ok? Aqueles que não quiserem participar por meio da câmera reversa, temos também metodologia aqui um pouco mais defasada, ou seja, a tecnologia analógica, que é o nosso chat do YouTube. Então, se quiserem compartilhar a participação, indicando se a questão está certa ou errada, também pode usar o chat sem problema algum. Quer compartilhar uma dúvida? Vou estar sempre aqui que nem Ronaldinho Gaúcho, eu olho para um lado e passo para o outro. Então, estou acompanhando pela câmera reversa e também estou acompanhando aqui pelo chat, ok? Aproveitando que eu falei em chat, deixe-me ver, quer dizer, não estou vendo nada, agora que eu estou enxergando agora, claro, eu estou vendo todo mundo aqui pela câmera reversa, pessoal dando tchauzinho, isso aí. Vamos ver quem já está acompanhando com a gente aqui pelo chat. Vamos fazer o registro da presença, lembrando que Mãe de Ná me disse que o nome que aparecer nesse chat vai estar na relação de aprovados do concurso do INSS, então aproveitem que por enquanto só tem 1000 vagas, garanta a sua vaga deixando o seu nome aqui no nosso chat. Boa noite para a Márcia, para a Cíntia, Karina, também quem mais aqui, a Márcia Maria, Márcia Moisés, quem mais, não, Márcia Gonçalves, Andréa, Cristiano, Nelenes, Rônio, Ruth, Suzana, Raíssa, Cristiano, Leandra, Fábio, Luana, Natália, Ieda, peraí que a Ieda falou em churrasco, deixa eu printar, agora sim para poder cobrar depois dessa dívida. O canal oficial também tá, Débora Fernandes, quem mais aqui? Minogueira, Priscila, quem mais com a gente aqui também? Fernanda, Geisa, Fábio, Cristiano, Minogueira, Priscila, Laísa, quem mais com a gente aqui? Vânia, também Natália, também quem mais aqui? Jaqueline, Maria Pires, Aretusa, Cristiele, também a Vânia, Leandra, quem mais aqui? Márcia,
também o Marcos, a Débora, Edi, Kaique Santos, Charlotte, Cristiano, também a Pamela, a Débora Fernandes, o Wellington, a Patrícia, Cledmilson, quem mais está garantindo a sua vaga aqui, deixando o seu nome aqui no chat para logo em seguida fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no Diário Oficial, relação dos aprovados. Temos também a Helen Almeida, a Vânia Vasconcelos, a Tatiane, Geisa, a Juliana, quem mais aqui eu não falei ainda, deixa eu ver aqui, Karina Moisés, acho que eu já falei, a Sara, quem mais aqui, Dona Maria, quem mais, Carol, Zeca, Maria Mendes, Daisy, Daniela, Cauana, Cristiano, Bruno, Paulo, Betânia, também aqui, deixa-me ver mais, Jack Silva, Rônio, Márcia, Cledmilson, Lívia, Albaniza, também Débora Fernandes, quem mais aqui, a Érica, também Lina, Aline, Juliana, Sônia Bispo, Débora Fernandes, Michele, quem mais que eu não falei? Vocês têm que colocar o nome em ordem alfabética, pessoal, senão eu me perco completamente aqui. O Armando também, a Maria Anson, quem mais aqui? Gislaine, Daniele, Jaline, Betânia, Larissa, ex-ministro Marco Aurélio registrando a sua presença, a Giane, quem mais aqui? A Raíza Craveiro, Cauana, Juliana Dias, Amanda Merola, quem mais aqui também? Juliana, Débora, Cíntia, quem mais aqui? Lívia, deixa-me ver, Sandra, Marcos, todo mundo deixando o seu registro aqui, quem mais? Luiz Júnior, Gilciane, Luísa Oliveira, Bruno, também aqui, deixa-me ver, José Diego, Lucineide, quem mais aqui? Ana Cláudia, Thaís, Silvia, temos também aqui Betânia Lopes, quem mais? Luciane, Leandra, não se preocupem que todos os nomes estão sendo registrados aqui nas notas aqui gráficas e serão encaminhados para a mãe de Ná para que ela faça a inclusão na relação de aprovados do Diário Oficial. Não se preocupem, mas para garantia, vamos estudar um pouquinho para garantir os acertos. Ok, pessoal? Então, o objetivo desse projeto é resolver muitas questões cobradas aleatoriamente acerca do conteúdo programático que vai cair na sua prova do INSS e, a partir da resolução dessa questão, não queremos saber apenas se está certo ou se está errado, mas sim por quê. Por que que está certo? Por que que está errado? Como essa matéria vai ser cobrada de vocês na sua prova? Vou compartilhar aqui previsões de Mãe de Ná dizendo como isso vai ser cobrado de vocês. Combinado? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo tranquilo? Então se preparem, pessoal, porque hoje preparei nada mais, nada menos do que 450 questões. Então a nossa aula vai durar aproximadamente umas 6 horas. Se vocês tinham algum compromisso nas próximas 6 horas, podem desmarcar, pode fazer nesse exato momento aí o pedido do iFood, pode aí passar um cafezinho quente para aguentar, porque se dormir vai perder a explicação, pessoal, tá bom? Porque essa aula vai se autodestruir logo após o seu encerramento, não vai ficar disponível. Combinado? Podemos dar início à nossa aula? Muito bem, todo mundo balançando a cabeça, alguns assustados, 6 horas de aula, exatamente, se acomodem aí, fiquem confortáveis, porque vamos resolver 450 questões, ok? Sem mais delongas, então, vamos para a tela dar início a mais um episódio do nosso Direito Previdenciário em Questões para o INSS. E vamos fazer referência ao nosso patrocinador, que é o Gran Cursos Questões, de onde extraímos todos os questionamentos utilizados nos projetos aqui do Gran Cursos Online, ok? Vamos então começar com a questão de número 161. Foi cobrado aqui no ano de 2014, prova estilo Sebrasp, para analista legislativo. E a questão 161 fala que a vigência da lei de natureza previdenciária, ela segue a regulamentação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de modo que, salvo disposição contrária, entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. O que vocês me dizem acerca dessa questão de número 161? Vamos ver quem assume a relatoria dessa primeira questão. Desembargador Bruno diz que está certo no que é seguido por Marjorie. Também por Alisson, da mesma forma Cledmilson e Eda Cristiano. Temos aqui Dona Maria também, Gilciane. Opa, Gilciane abre a divergência, dizendo que poderia estar errado. Entretanto, até mesmo o ministro Marco Aurélio acompanha a relatoria, o que é um fato inédito. O que mais? Temos aqui se formando uma maioria no sentido de que a questão 161 está correta. Vamos ver qual foi o entendimento da banca?
Sim, esse item está certo. Temos que conhecer um pouco aí as regras previstas lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No meu tempo, que é muito anterior ao tempo de vocês, eu aprendi que era LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. E aí ela foi rebatizada com LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que passam a prescrever que as normas do nosso país, salvo disposição em contrário, passam a produzir os seus efeitos a vigorar 45 dias após a sua publicação. Muitas vezes tem lá expressamente a seguinte referência: esta lei passa a produzir efeitos ou a vigorar na data da sua publicação. Tudo bem, mas se não tiver essa referência, a regra é a observância desse prazo de 45 dias. Se vocês não confiam em mim, eu vou entender perfeitamente e vou mostrar para vocês aqui a fundamentação normativa, que é o Decreto-Lei 4657 de 1942, que é a nossa Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, cujo artigo 1º vai dizer o quê? Que, salvo disposição contrária, a lei, inclusive a lei previdenciária, ela começa a vigorar em todo o país. Quanto tempo? 45 dias depois de oficialmente publicada. Ok? Então, temos lá no conteúdo programático do concurso INSS a disposição de legislação previdenciária e podemos ter uma questão cobrando a partir de que momento ela vai produzir os seus efeitos. Não havendo disposição específica e via de regra há aquela referência de que esta lei produz efeitos a partir da sua publicação. Ok, quando é uma norma mais complexa, costuma-se estabelecer um prazo, vai produzir efeitos 60 dias após a publicação. Ou então, se for uma norma de cunho tributário, aumentando uma contribuição ou criando uma nova contribuição, daí nós sabemos que devemos observar o princípio da noventena, lá previsto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, que diz que a norma que venha a criar, a majorar uma contribuição social, só vai produzir efeitos 90 dias após a publicação da sua lei. Então, por mais que tenha sido publicada hoje, amanhã eu não posso cobrar esse tributo num valor maior, essa alíquota mais gravosa, porque eu tenho que observar essa noventena, que seria um princípio da anterioridade, da anualidade, aplicado aqui para as relações de custeio da Seguridade Social. Então, sugiro dar uma lida aí na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, especialmente aí os seus 4, 5 primeiros artigos, que de lá poderão ser extraídas várias questões abordando a aplicação, os critérios de interpretação, de complementação, de integração das normas na hipótese de uma lacuna ou até mesmo na hipótese de um conflito entre normas, ok? Alguma dúvida até aqui? Creio que não. Olha, Gilciane diz que confundiu com o princípio da noventena. De certa forma, o examinador aqui quis colocar uma pegadinha e colocou expressamente o prazo de 45 dias. E certamente vocês já ouviram que se for uma norma previdenciária de natureza tributária, que aumenta um tributo, que institui uma nova contribuição social, ela somente vai produzir efeitos 90 dias após a publicação da lei que houver instituído. Porém, na questão, no enunciado, não falou que era uma norma de cunho tributário, falou uma norma previdenciária em geral. Daí, salvo disposição em contrário, vamos fazer o quê? Observar o prazo de 45 dias. Então, fico feliz que a Gilciane errou essa questão. Por quê? Porque tenho certeza que no dia da prova ela não vai errar mais. E o objetivo é esse. Se é para errar, que seja no treino e não na final da Copa do Mundo. Ok? Então, vamos agora para a questão de número 162, que vai dizer o quê? Que, no caso de bancos comerciais, bancos de investimento, de desenvolvimento, também caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento, investimento, sociedades de crédito imobiliária, sociedade de corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e também as cooperativas de crédito, aquelas que operam seguros privados e de capitalização, aqueles agentes autônomos de seguros privados e também de crédito, entidades de previdência privada, quer seja aberta ou fechada, é devida uma contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de pagamento. O que vocês me dizem? Questão de número 162. Está certa ou errada?
Vamos ver aqui quem assume a relatoria. Mais uma vez, o desembargador Bruno indicando que o item está certo, no que é seguido por Kaique Santos, também por Rafael, da mesma forma Ieda, assim como Albaniza, Jadiel. Deixe-me ver se teremos ministro Marco Aurélio está com febre, porque está acompanhando a relatoria e não divergindo, todo mundo aqui indicando que o item 162 está certo. Será? Vamos ver qual foi o entendimento da banca. Sim, e por que o item está certo? Porque nós sabemos que as empresas, elas têm a obrigação de recolher a cota patronal. Então, se eu sou dono de uma empresa, eu contrato um empregado, sobre o valor que eu pago a ele a título de salário, eu tenho que contribuir, eu, empresa, com a minha cota patronal, que de regra vai ser de 20%. Então, eu pago o salário e recolho 20% sobre esse salário e passo para a Previdência Social. Lembrando que não há limite em relação à incidência dessa cota patronal, ou seja, eu não observo o limite do teto do regime geral. Por quê? Vamos pensar que no nosso país o teto do regime geral é R$5.000. E eu contrato um funcionário extremamente competente e pago a ele R$8.000. Nesse caso, quando eu pagar a ele esses R$8.000, o que eu vou ter que fazer? Recolher 20% sobre esses 8.000 a título de cota patronal e repasso o valor para a Previdência Social. Porém, quando eu, empregador, for pagar a remuneração desse meu empregado, eu vou descontar a quantia que ele, trabalhador, deve contribuir à Previdência. Porém, a contribuição do trabalhador vai estar limitado ao teto. Então, por mais que ele ganhe uma remuneração de 8.000, ele só vai contribuir até o nosso teto do regime geral, que no nosso exemplo foi de R$5.000. E por que o trabalhador só contribui até o teto? Porque quando ele for receber um benefício, ele vai receber um benefício limitado ao teto do regime geral de Previdência Social. Porém, cuidado, porque eu, empregador, ao recolher a minha cota patronal, não vou observar esse limite. Mas isso é se eu for uma empresa comum. Porque se eu for uma instituição financeira, como vimos aqui um rol bastante expressivo de pessoas jurídicas que operam no segmento financeiro, além dos 20% de cota patronal, eu pagarei uma alíquota adicional de 2,5%. Então, na prática, o banco não paga 20% de cota patronal, ele paga 22,5%. E por que o governo é malvadinho com os banqueiros? Porque parte da premissa que essa instituição financeira, ela obtém alta lucratividade e, observando o princípio da isonomia, que numa perspectiva tributária se materializa na capacidade contributiva, quem ganha mais, paga mais. E também positivando lá o princípio da Seguridade Social, previsto no parágrafo único do artigo 194 da Constituição, daquela equidade na forma de participação do custeio. Então, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. A empresa que lucra mais, no caso de instituição financeira, além dos 20%, terá o adicional de 2,5%. Então, na tela, vamos ver a fundamentação normativa, que vai estar aqui no artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Custeio, que vai reproduzir o enunciado, os bancos comerciais, aquela coisa toda, vai ter uma contribuição adicional de 2,5%, ok? Então, fiquem atentos, porque se na prova cair uma questão envolvendo uma instituição financeira, a cota patronal não é de 20%, mas sim acrescida em mais 2,5%, ok? Vamos ver aqui se temos alguma dúvida. Deixe-me ver aqui. O Bruno fala, aumenta esse valor de exemplo. Não, pessoal, daí eu fico com dificuldade de fazer as contas. Então eu uso múltiplo, tabela do 5, tabela do 7 eu não conheço, eu nem estou com o meu lápis tabuado aqui para eu fazer a tabela do 7. Então por isso que eu facilito a minha vida. Então vão se acostumando, nas nossas aulas, salário mínimo é 1.000, teto do regime geral é 5.000. Se eu quisesse fazer conta, não tinha feito direito, eu ia fazer economia, fazer matemática, entendeu? Então vamos nos contentar com números redondos aqui para facilitar a nossa vida, ok? Vamos ver então se temos alguma dúvida. Creio que não. Vamos então agora para a questão 163, ok? Deixe-me ver aqui.
Uma dúvida interessante aqui, deixa eu ver. O Marco pergunta o seguinte: nem o limite do subsídio dos ministros do STF é observado? Cuidado, não podemos confundir trabalhador da iniciativa privada vinculada a regime geral de previdência com servidores públicos, especialmente servidores públicos que ingressaram nos quadros públicos antes das reformas previdenciárias. Então, lá sim, no caso do servidor público, vai ter uma contribuição superior ao teto do regime geral. Okay? Por exemplo, você que vai passar no concurso público do INSS, vai ser o seu primeiro vínculo com a administração pública. Por já tomar posse após a reforma da Previdência, aí você só vai recolher contribuição até o teto do regime geral de previdência, de modo que quando for se aposentar, consequentemente está vinculado, está limitado ao teto do regime geral. Ok, vamos ver aqui se temos alguma dúvida. Creio que não. Vamos ver aqui questão envolvendo agroindústria, a alíquota é de 1,2 ou 2,5, pergunta a Maria Vitória. Se for, né, um produtor rural pessoa física, o que vamos equiparar, o segurado especial vai ser de 1,2, acrescido de 0,1 de SAT, seguro acidente de trabalho. Se for pessoa jurídica, produtor rural, pessoa jurídica, aí é que vai ser de 2,5. Então, cuidado com o detalhe da sua questão, ok? Reforçando aqui o pedido do Cristiano Albino, temos mais de 600 pessoas assistindo e só 372 likes. Como assim, pessoal? Vocês sabem que a minha permanência nesse projeto depende do seu like, porque se essa aula não tiver boa interação, o YouTube vai mandar um relatório para o GRAM dizendo que não teve interação e o que vai acontecer? O Big Fone vai tocar aqui em casa e eu vou ter que ir para Recursos Humanos acertar minhas contas. Então preciso da ajuda de vocês, por enquanto ainda não é com Pix, basta um like, ok? Então vamos adiante, agora sim, analisar a questão de número 163. Que diz o quê? Durval, esse aqui não é cantor lá da Bahia, o Durval, inscrito na Previdência Social na qualidade de contribuinte individual, ele trabalha por conta própria e recolhe 11% do valor mínimo mensal do salário de contribuição. Nessa situação, para Durval fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, deverá recolher mais 9% daquele valor acrescido de juros. O que vocês me dizem acerca dessa questão de número 163? Vamos ver aqui, temos ex-ministro Marco Aurélio assumindo a relatoria, dizendo que o primeiro item, o item 163, está correto, no que é seguido por Ismar, também por José Tavares, Bruno, temos aqui Rafael da Silva também, quem mais aqui, Cledimilson, Ellen também acompanhando a relatoria de ministro Marco Aurélio, pelo que vejo, todos estão indicando que o item está certo. Será? Sim, temos aqui mais um item certo. Detalhe importante, nós estamos falando de um segurado obrigatório na modalidade de contribuinte individual. Aquele que seu avô, que seu tio, que tenha mais idade, vai dizer que é quem? Autônomo. É o autônomo? Exatamente. Hoje, tecnicamente, o nome dele é contribuinte individual. De regra, usando uma linguagem informática, o default, ou seja, o padrão, ele vai contribuir com 20%. Porém, nós sabemos que há um plano simplificado de contribuição, permitindo que esse contribuinte individual, em vez de pagar 20%, ele pode pagar uma alíquota reduzida de 11%. E mais do que isso, se ele for um MEI, microempreendedor individual, ele poderia pagar aquela alíquota de 5%. Então, se ele optar, ele não é obrigado, se ele optar por essas alíquotas mais favorecidas nesse plano simplificado, qual vai ser a consequência? Ele abre mão do direito de ter uma aposentadoria que leve em consideração o tempo de contribuição. Mas, professor, eu fiquei sabendo que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta com a reforma da Previdência, com a emenda 103. Não completamente. Por quê? De fato, para os novos segurados, aqueles que comecem a trabalhar e tenham filiação ao regime geral após 13 de novembro de 2019, nós vamos fazer uma fusão, uma junção entre idade mínima e tempo de contribuição e gerar a aposentadoria programada, que vai exigir dos homens 65 anos de idade,
das mulheres 62 anos de idade, dos homens pelo menos 20 anos de contribuição e das mulheres 15 anos de contribuição. Então, de fato, para quem tiver filiação previdenciária após a reforma, não tem mais aposentadoria pura e simplesmente por tempo de contribuição. Isso de regra, porque sabemos que se for um segurado PCD, o que é isso? Pessoa com deficiência, mesmo com filiação após a reforma, ela vai ter direito a uma aposentadoria especial, ou por idade ou por tempo de contribuição, levando em consideração essa condição de pessoa com deficiência. Mas nós sabemos que muitas pessoas começaram a trabalhar e contribuir antes da reforma. Então, ainda assim, elas fazem jus a uma regra de transição. Elas vão poder se aposentar na modalidade de idade ou tempo de contribuição, utilizando regra de transição. Para isso, se o contribuinte individual quiser fazer jus a essa aposentadoria que leve em consideração o tempo contributivo, vai ter que recolher com alíquota cheia, 20%, porque se optar pelo plano simplificado 11% ou 5%, não vai ter direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição. Entretanto, o contribuinte individual pode mudar de ideia. Eu optei durante um determinado tempo recolher com uma alíquota mais favorecida, de 11%, porém mudo de ideia, pensando bem, eu quero essa tal de aposentadoria por tempo de contribuição. Aí o que eu faço? Eu vejo lá quanto tempo eu recolhi com base em 11%. Ah, foram 12 meses? Tudo bem. Eu recolho a diferença, os 9% que faltavam para preencher essa alíquota e aí voltar a ter direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vamos para a tela buscar a fundamentação lá no artigo 21, parágrafo 3º da Lei de Custeio da Seguridade Social. Ok? Então aqui, o segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º, plano simplificado, e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obter uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou até mesmo obter contagem recíproca do tempo de contribuição, tem que fazer o quê? Tem que completar essa contribuição mensal até chegar ao patamar de regra, que é de 20%, ok? Então, lembrando que esse complemento da alíquota, que era de 11%, passa a ser de 20%, porque acresceu a diferença de 9%, vai ser utilizado tanto para gerar direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, como também para ter contagem recíproca. Ou seja, uma pessoa que está trabalhando como contribuinte individual, aderindo ao plano simplificado e tendo uma alíquota favorecida. Então pode ser o caso de você que está contribuindo com alíquota de 11%, ou até mesmo se for um microempreendedor individual, está recolhendo com alíquota de 5%. E aí o que acontece? Você se matricula no GRAM, você estuda, você passa no concurso do INSS e depois, o mais importante, me convida para o churrasco da posse. E aí, ao tomar posse no INSS, no cargo de técnico do Seguro Social e, consequentemente, vinculado ao regime próprio da União, você vai querer fazer o quê? Você vai querer computar o tempo que contribuiu para o regime geral no regime próprio, utilizando o Instituto da Contagem Recíproca do tempo de contribuição. Porém, o que o regime próprio da União vai dizer? Lamento, mas não vou poder computar esse seu tempo, porque enquanto você esteve contribuindo para o regime geral, você utilizava uma alíquota favorecida. Então, se você quiser computar esse tempo de INSS no seu regime próprio da União, você vai indenizar aquela diferença contributiva, ok? Vamos ver mais alguma dúvida aqui. Como o Ramiro, qual a aposentadoria dele se ficar nos 11%? Na verdade, ele apenas vai abrir mão da aposentadoria que leve em consideração o tempo de contribuição. Por exemplo, ele está lá como contribuinte individual, optando por um plano simplificado e é atropelado, sofre um acidente e fica total e permanentemente incapacitado. Então, vai ter direito à aposentadoria sim, porque seria a antiga aposentadoria por invalidez, hoje aposentadoria por incapacidade permanente. Se ficar incapacitado temporariamente, vai ganhar o antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária.
Se for uma segurada, deu à luz a uma criança, vai ganhar o salário maternidade. Só vai abrir mão da aposentadoria que leva em consideração o tempo de contribuição. Ok? Vamos ver se temos mais alguma dúvida aqui. A dona Mary pergunta, no caso do MEI, teria que pagar 15%? Muito bem, mostra que está sabendo tudo de matemática. Porque se a alíquota cheia é 20 e o contribuinte individual MEI, microempreendedor, está pagando 5, qual que é a diferença? 15. Vai ter que indenizar aí esses 15% de diferença para ter direito à aposentadoria que leve em consideração o tempo de contribuição. Ok? Tudo tranquilo por aqui? Alguma pergunta aqui por meio da câmera reversa? Quando envolve matemática, o pessoal fica um pouco apavorado. Calma, pessoal, por isso que eu uso números para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, vamos adiante para a questão de número 164, que vai dizer o quê? De acordo com a Constituição Federal de 88, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, sendo organizadas com base em diretrizes específicas, dentre elas a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em nível local. O que vocês me dizem? O item 164, ele está certo ou está errado? Vamos ver quem assume a relatoria dessa questão de número 164. Deixe-me ver. Aqui, temos aqui desembargador Rafael indicando que o item está errado. Todavia, Vitor Ferreira abre a divergência dizendo que o item poderia estar certo no que é seguido por Kaique Santos. Entretanto, Fabrício diz que está errado, Ieda e Marcos diz que está certo, Fábio Costa diz que está errado, Gerson diz que está certo. Ou seja, é um certo ou um errado? Um certo ou um errado? Vamos ver aqui, então, o que a banca definiu acerca dessa questão. O item está errado. Então, está cobrando uma questão envolvendo aqui a assistência social. Por mais que a nossa aula seja de direito previdenciário, nós sabemos que no concurso INSS é cobradas outras questões envolvendo a Seguridade como um todo, especialmente o subsistema assistencial. Por isso, temos que estudar o que diz a Lei 8742 de 93, a Lei Orgânica da Assistência Social. E Mãe de Ná acabou de dar a cutucada que pediu para alertar vocês. Vamos reforçar o estudo do auxílio e inclusão, que é uma novidade normativa que certamente vai ser cobrado na sua prova. Não se preocupem que temos questões aqui abordando o auxílio e inclusão. O que importa saber é que não dá para focar o nosso estudo apenas no direito previdenciário, temos que dominar também aqui a assistência social. E a banca diz que o item está errado. E por que está errado? Por causa de uma pegadinha que a banca costuma aplicar, que é utilizar um enunciado relativamente longo, de modo que, partindo da premissa de que você vai estar ansioso, nervoso, tenso, ou nervosa, ansiosa, tensa, no dia da prova, você vai começar lendo a questão na primeira linha em total estado de apneia. Você está nervoso, não está nem respirando, quanto mais piscando. Aí você lê a primeira linha, tudo ok. Aí você já dá uma respiradinha. Aí você vai para a segunda linha. E aí tá tudo certo. E aí você começa a dar um meio sorriso. Na terceira linha, quando tá tudo ok, você já começa a gargalhar. E aí o que acontece? O cérebro entra no piloto automático e você não presta atenção na parte final. Então, volto aqui. O erro está em dizer que esse controle das ações seria em nível local. E vamos ver aqui a fundamentação normativa. Artigo 204, estamos cobrando aqui texto da Constituição, dizendo que ações governamentais nas áreas de assistência social vão ser realizadas com recurso da Seguridade, porque a assistência integra a Seguridade. E nós temos aqui algumas das diretrizes. Participação da população, muito bem, por meio de organizações representativas, na formulação dessas políticas e também no controle das ações em todos os níveis, ou seja, é no baile todo e não apenas no âmbito local. Então, pessoal, sempre que se depararem com uma questão relativamente longa, prestem muita atenção na parte final, porque é ali que costuma ter a pegadinha do gaúcho. Eu digo isso porque quando eu elaboro as questões
do simulado do GRAM, estou procurando aqui caprichar, eu procuro fazer em jejum, porque geralmente quando eu estou com fome eu fico de mau humor, então eu procuro elaborar essas questões antes do meu churrasco, e aí, o que eu faço? Eu faço uma questão longa e coloco a pegadinha do gaúcho lá no fim, e muitos de vocês caem. Que bom que estão caindo no treino e não no dia do jogo. Então, duas observações. Reforcem também o estudo da assistência social e questões mais longas, prestem muita atenção na parte final do enunciado, ok? Deixe-me ver se temos alguma dúvida, creio que não. Vamos ver aqui. Ainda bem que no simulado não foi tão assim. Que bom, mas estou preparando os próximos simulados, quero ver aí o desempenho de vocês. A Vânia diz que jejum não, sim, jejum sim. Então, para ficar bem de mau humor, aqui quando eu estou de mau humor, a minha filha fala, mamãe, dá comida para ele, dá comida para ele. Especialmente quando eu vou no shopping, eu fico de mau humor, dá comida para ele para ver se garante aí uma permanência tranquila no shopping. O que mais temos aqui? Qual alíquota que um servidor paga se estiver no RGPS? Então, nós sabemos que nós temos 4 alíquotas, que pode ser de 7,5%, 9%, 12% ou 14%. E é importante destacar que essas alíquotas não estão previstas na Lei de Custeio 8.212, mas sim estão previstas no artigo 28 da Emenda 103. Então, aproveitando essa deixa, cuidado aí, estou vendo vários de vocês fazendo anotações, estudando, espero que seja com o Vademecum do GRAM, mas cuidado quem costuma estudar pela Lei 8.212 e também 8.213, porque elas possuem vários dispositivos defasados, ou seja, não atualizados com os termos da reforma. Se quiserem olhar, por exemplo, a Lei 8.213, vocês vão encontrar expressões como auxílio-doença, como aposentadoria por invalidez. Como diria filósofo contemporâneo Padre Quevedo, isso não existe mais, porque desde a emenda 103 nós temos o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente. Ah, então quer dizer que caiu na minha prova auxílio-doença, eu já marco errado? Não, porque a Lei 8.213 ainda usa essa terminologia defasada, então temos que ter uma certa tolerância. Mas há alguns dispositivos que ainda estão previstos na Lei de Benefícios 8.213 que não vigoram mais. Por exemplo, o artigo 29, que nos traz o conceito de salário de benefício. Vocês vão encontrar lá a disposição que é a média aritmética simples de 80% maiores salários de contribuição. O que é isso? É a nossa clássica resposta errada, torta na cara, porque nós sabemos que a reforma da Previdência, a emenda 103, trouxe um novo conceito de salário de benefício. Não é mais a média de 80% maiores salário de contribuição, é a média de todo o período contributivo. Por isso, uma alternativa é estudar pelo Regulamento da Previdência Social, o Decreto 3048/99, que foi atualizado pelo Decreto 10.410 de 2020, formando o novo Regulamento da Previdência Social. Esse sim já está atualizado com a reforma, ok? Vamos ver se temos aqui alguma outra dúvida acerca do que vimos até aqui. Creio que não, está tudo tranquilo. Aqui a Aline pergunta, mesmo lendo o texto compilado das leis, ainda corremos o risco? Exatamente, porque se quiserem fazer o teste agora, vejam esse artigo 29 da Lei 8.213. Está lá, 80% maior salário de contribuição. Esse dispositivo não foi recepcionado pela reforma da Previdência. Da mesma forma, o que acabamos de falar aqui das alíquotas de contribuição do RGPS, o que consta aí no artigo 20 da Lei de Custeio, 8, 9, 11%, não mais. Agora começa em 7,5%, 9%, 12%, chegando até 14%. Então, procurem priorizar o estudo do regulamento, ok? Vamos adiante para a questão de número 165, questão inédita que eu elaborei aqui para fazer parte dos simulados do GRAM sobre a novidade que é o auxílio inclusão, ok? Vamos aqui dizendo o auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento e o seu valor corresponderá a um salário mínimo. O que vocês me dizem acerca da questão de número 165? Vamos ver quem assume a relatoria dessa questão. Temos aqui desembargador Kaique Santos indicando que está errado no que é seguido por Vânia, também por Rafael, da mesma forma que Edmilson, Bruno e José Tavares. Alguém vai divergir?
Temos divergência. Fábio Costa indica que poderia estar certo, no que é seguido por Cleidiane. E quem mais? Não, os demais estão acompanhando a relatoria e indicando que o item está errado. Vamos ver qual foi o entendimento da banca. A banca diz que está errado. Lembrando, estamos falando de uma novidade normativa que Mãe de Ná pediu para eu falar e reforçar com vocês, que vai cair na sua prova. Esse tal de auxílio inclusão, que é um benefício de natureza assistencial. Então, nós sabemos que aquela pessoa idosa com 65 anos ou mais, ou então pessoa com deficiência, ela faz jus a receber um benefício de caráter assistencial na hipótese dela não ter condições de manter o seu sustento ou de ser sustentado pela sua família. É o famoso BPC-LOAS. O que é isso? Benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse BPC-LOAS é pago na quantia de 1 salário mínimo, ok? Então nós temos lá uma pessoa com deficiência e ela integra uma família de baixa renda, uma família aí que atende ao requisito de renda por pessoa de até 1/4 do salário mínimo e, consequentemente, ela ganha o BPC-LOAS, que é de 1 salário mínimo. O que acontecia antigamente? Quando essa pessoa com deficiência começasse a trabalhar, ela perdia o BPC-LOAS. E aí o que ela pensava? Eu é que não vou trabalhar, eu vou ficar em casa descansando, porque se eu trabalhar, eu perco o meu benefício assistencial. Só um pouquinho, pessoal, tem alguém que levantou a mão, por gentileza? Você aí de blusa branca pode fazer a sua pergunta? Entendi. Certo. Tá bom. Muito bom. Muito obrigado pela sua contribuição. Não sei se vocês ouviram a pergunta da colega aqui, mas ela perguntou, professor, como assim uma pessoa com deficiência pode trabalhar? Claro que pode, pessoal. Não podemos confundir deficiência com invalidez. Uma coisa é a pessoa estar lá pendurada no andaime, cai e fica tetraplégica. Aí ela fica o quê? Inválida. Essa não pode trabalhar, salvo um milagre. Mas, se é uma pessoa com deficiência, por exemplo, um cadeirante, ele usa uma cadeira de rodas para se locomover, ele não pode trabalhar? Claro que pode. Vai ter muito mais dificuldade de viver em sociedade em igualdade de condições, especialmente se residir num município que não observe as regras de acessibilidade. Mas vai poder trabalhar sim. Então não confundam uma pessoa que tem uma invalidez, que hoje nós chamamos de incapacidade permanente, com uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência pode trabalhar sim, tanto que as empresas são obrigadas a cumprir uma determinada cota de pessoas que tenham uma deficiência. Então nós tínhamos lá esse cadeirante ganhando o BPC-LOAS. E aí surgiu uma oportunidade de emprego. Ele é fera em informática, vai trabalhar lá no GRAM, produzindo aí muito material, muita câmera reversa para vocês. Aí ele pensa, eu é que não vou trabalhar, porque se eu trabalhar eu perco o meu BPC-LOAS. O que o governo fez? Vamos dar um estímulo, vamos fazer com que esse trabalhador, essa pessoa com deficiência, esteja motivada a buscar uma colocação no mercado de trabalho, dando um auxílio inclusão. E aí passou a dizer o seguinte, a pessoa com deficiência que estava recebendo o BPC-LOAS e começar a trabalhar, ela tem duas notícias. A primeira notícia ruim, ela vai perder o BPC-LOAS. Entretanto, a notícia boa, ela vai ganhar um auxílio inclusão, que é um benefício de meio salário mínimo. Então, ela vai começar a trabalhar, vai ganhar o seu salário e vai receber o benefício de auxílio inclusão de meio salário mínimo. Detalhe, ela vai trabalhar, mas ela vai ter que receber no máximo até 2 salários mínimos. Porque se ela receber mais do que isso, então ela não fará jus a receber esse benefício assistencial do auxílio inclusão. Mas se ela trabalhar, quer seja no regime geral, quer seja no regime próprio, e ganhar até 2 salários mínimos, ela vai cumular a sua remuneração mais o benefício assistencial de auxílio e inclusão. Então notem bem que é não apenas trabalho na iniciativa privada, mas também vinculado ao regime próprio. Vamos pensar que ela vai fazer um concurso para um município pequeno que paga até 2 salários mínimos. Então, nesse caso, vai receber a sua remuneração do cargo desempenhado vinculado ao regime próprio municipal, acrescido do seu benefício assistencial de auxílio e inclusão. Então, vamos buscar a fundamentação normativa
que vai estar aqui no artigo 26b da Lei 8742 de 93. E vai dizer o quê? Auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento e o seu valor corresponderá a quanto? A 50% do valor do benefício de prestação continuada. Ou seja, não vai ser um salário mínimo, ok? E por que isso vai ser importante para o governo? Porque essa pessoa sai da assistência social, que é um subsistema que ela recebe sem contribuir, e passa a trabalhar. E se ela passa a trabalhar, ela está protegida pela Previdência. Ela vai ter direito a uma aposentadoria. Porém, quando receber um benefício previdenciário, perde o assistencial. Conforme vi, pergunta aqui que foi feita acerca justamente dessa possibilidade. A Yara pergunta se poderia acumular aqui com benefício de caráter previdenciário. Na hipótese aqui, quando ela aposentar, ela não vai mais receber o benefício assistencial. Ok? Vamos ver aqui. O Alisson ficou com dúvida. Agroindústria, na Lei 8.212, 2,5 mais 0,1. E depois disso, 1,5. Então, se for pessoa jurídica, que parte, né, uma pessoa jurídica que parte dessa premissa de 2,5 mais 1 de SAT, seguro acidente de trabalho. Se for pessoa física, um produtor rural pessoa física, equiparando também aqui o segurado especial, aquele trabalhador que atua em regime de economia familiar, 1,2 mais 0,1 de SAT. Ok? Alguma dúvida? Aqui, pergunta o Tiago, o BPC é encerrado quando volta ao trabalho? Sim, como vimos aqui, essa pessoa com deficiência que voltar ao trabalho, ela perde o BPC. Porém, ela passa a receber o auxílio inclusão se a sua remuneração for de até 2 salários mínimos. Sugiro dar uma lida aí nessas novidades normativas que foram introduzidas na Lei 8742/96, especialmente lá no artigo 26A, 26B, 26C e assim consecutivamente, porque é novidade normativa. E Mãe de Ná pediu para avisar vocês que vai cair na sua prova, ok? Deixe-me ver aqui. Lhe pergunto se é necessário estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Algumas questões podem abordar, especialmente nessa definição de deficiente, que já está, de certa forma, incorporado aqui na Lei Orgânica Específica da Assistência Social, trazendo esse conceito, aquela pessoa que tem algumas barreiras que devem ser superadas, que dificultam a sua vida em igualdade de condições com as demais pessoas. Até mesmo o conceito de família para definição, se ela tem condições de se sustentar ou de ser sustentado por seu grupo familiar, vamos encontrar já também de forma atualizada na Lei Orgânica da Assistência Social. Ok? Vamos chegar agora na questão de número 166. Vamos ver aqui. O STF decidiu que ofende o princípio da legalidade a regulamentação do fator acidentário de prevenção, ou seja, o FAP, que está prevista em decreto. Pode isso ter uma previsão tributária disciplinada em decreto? Estou na dúvida, quero saber a opinião de todos vocês. Vamos ver aqui quem assume a relatoria da questão de número 166. Temos aqui o Alisson está chutando, está dizendo que estaria errado. Quem mais? Kaique Santos também está dizendo que está errado. Da mesma forma, Gerson. Quem mais aqui? Rafael também, Vânia. Ou seja, todo mundo está indicando que o item 166 estaria errado. Será? Vamos ver qual foi o entendimento da banca. A banca diz que de fato está errado. E aqui trago novidades para vocês também, que me foi compartilhada por Mãe de Ná. Nós sabemos que as provas de direito previdenciário estão mudando o seu perfil. Por quê? Até então, estávamos cobrando questões normativas, ou seja, letra fria da lei. Então o examinador sequer se dava ao luxo de cobrar uma questão de cunho doutrinário, porque é tanta alteração normativa em matéria de direito previdenciário que ele se dá ao luxo de apenas cobrar questões cuja resposta serão encontradas no texto da lei, letra fria da lei. Pode cair alguma questão de cunho doutrinário, especialmente nos tópicos iniciais do conteúdo programático,
conceito de seguridade, princípios, evolução histórico-normativa, mas de resto nós encontramos a maioria das respostas na letra da lei. Porém, o que o examinador está se dando conta? Cada vez mais, o ramo mais importante do direito, que nós aqui sabemos que é o direito previdenciário, óbvio que nós não vamos falar isso para os demais professores do GRAN, né, pessoal? Vai causar uma inveja desnecessária, mas cá entre nós sabemos que o direito previdenciário é o mais importante ramo jurídico do país, quiçá do mundo. E esse ramo está cada vez mais sendo submetido aos tribunais superiores, ou seja, nós temos muitas demandas discutindo temáticas previdenciárias, que vão gerar tanto edição de súmula, como também precedentes qualificados no STF como repercussão geral e também no STJ como recurso repetitivo. Então, o que está acontecendo? O examinador está querendo saber se vocês estão atualizados acerca do entendimento dos tribunais superiores. E por isso que começamos a compartilhar com vocês questões cobrando precedentes qualificados. O que basicamente está dizendo aqui? Que o STF entende que afronta o princípio da legalidade a disciplina do FAP, fator acidentário de prevenção, por meio de um decreto. Vocês aí que sabem muito mais direito tributário do que eu, sabem que se adota lá no direito tributário o princípio da legalidade. Quer criar um tributo, quer disciplinar esse tributo, assim o faça por lei. Não pode ser por instrução normativa, não pode ser por portaria, e em tese, não poderia ser também por decreto. Mas o que o STF entendeu? Que não, que a disciplina normativa do FAP, fator acidentário de prevenção, poderia sim se dar por decreto. E está aqui o tema 554 de repercussão geral do STF, dizendo o quê? O fator acidentário de prevenção, FAP, previsto lá no artigo 10 da Lei 10.666, nos moldes do regulamento promovido aqui pelo Decreto 3048, atende ao princípio da legalidade tributária. Então, deixe-me ver, alguém levantou a mão, você é de blusa verde, por gentileza, pode fazer a sua pergunta. O que é o FAP? Calma, vamos explicar, pessoal, para aqueles que não sabem o que é o tal do FAP, fator acidentário de prevenção, ele é um multiplicador que incide sobre a alíquota SAT, seguro acidente de trabalho. Na primeira ou na segunda questão que vimos na aula de hoje, nós abordamos a cota patronal que as empresas pagam, que é de 20% sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe prestam serviço. Além desses 20%, as empresas devem recolher uma alíquota a título de seguro acidente de trabalho, que é a alíquota SAT, que pode ser 1%, 2% ou 3%, a depender do risco que essa empresa acarreta aos seus trabalhadores. Então, se a empresa desenvolve uma atividade de poucos riscos de acidentes ou doença, ela paga um SAT de 1%. Agora, se ela desenvolve uma atividade que acarreta muitos riscos de acidentes e doenças ocupacionais, ela vai ter um risco grave e vai ter que pagar 3% de SAT. Então, na prática, o empregador, aí o dono de uma construtora civil, vai pagar 20% de cota patronal mais 3% de SAT. Ok? Então, de certa forma, ao escalonarmos esse risco leve, médio e grave, nós já estamos mantendo aqui uma isonomia, cobrando mais de quem está gerando uma despesa maior para a Seguridade Social. Porém, o governo percebeu que ao estabelecer uma alíquota de 3% para todas as empresas de um mesmo segmento econômico, talvez poderia gerar injustiça. Por exemplo, duas empresas de construção civil. Nós temos a empresa X, que ela é totalmente responsável, ela se preocupa com prevenção, ela contrata ótimos profissionais prevencionistas, médicos, engenheiros de segurança, técnicos de segurança do trabalho e, consequentemente, essa empresa tem poucos acidentes, poucas doenças ocupacionais. Vamos combinar que para garantir esse meio ambiente do trabalho equilibrado, essa empresa tem uma despesa, ela investe em prevenção e para isso ela tem que transferir esse preço para o seu produto, para o seu serviço e, consequentemente, gera um valor maior. Porém, ao lado dela nós temos uma concorrente, a empresa Y, que é totalmente falcatrua. Ela não quer nem saber de prevenção de acidente, ela não dá nem equipamento para os trabalhadores, ela dá lá uma Havaianas e pronto, e um chapéu, só isso. E aí o que acontece? Por ela não investir num ambiente de trabalho seguro e saudável, ela gera muitos riscos de acidentes
e doenças ocupacionais. E, consequentemente, esses acidentes vão gerar benefícios previdenciários, ou seja, nós, sociedade brasileira, estamos pagando os benefícios em virtude da negligência dessa empresa Y. Seria correto cobrar 3% de SAT das duas empresas, uma que gera pouca despesa para a sociedade e outra que gera muita despesa porque acarreta em acidentes e doenças ocupacionais? Não. Então, para isso foi instituído o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção, que é um multiplicador que incide sobre essas alíquotas SAT, 1, 2 ou 3%, de modo que quanto menor for o número de acidentes e doenças ocupacionais, nós vamos ter um multiplicador que vai dar um desconto de até 50%. Ao passo que se a empresa gerar muitos acidentes e doenças ocupacionais, ela vai ter uma alíquota gravosa que pode até dobrar o valor da sua alíquota SAT. Então, na prática, essa empresa de construção civil, aqui nós utilizamos no primeiro exemplo, a empresa X, que tem poucos acidentes, ela pode ter um desconto de até 50%. Ao invés de pagar 3, ela paga 1,5. Ao passo que a empresa Is, aquela picareta, aquela falcatrua, ao invés de pagar 3, ela vai pagar o dobro, ou seja, vai pagar 6. E o que acontece? Os critérios para definir essa multiplicação, esse bônus ou esse malus, estão previstos num regulamento, no decreto. E aí o que acontece? Muitas empresas alegaram que o governo não poderia disciplinar o FAP por meio de decreto, mas sim apenas com base em lei. E o Supremo decidiu que não, isso não fere o princípio da legalidade, porque a instituição do FAP está lá prevista na lei 10.666. Apenas a sua regulamentação que é prevista na norma infralegal, ou seja, no decreto. Por isso o entendimento é que pode sim disciplinar o FAP com base num decreto, ok? Alguma dúvida aqui? Deixe-me ver, creio que não. Aqui a pergunta, por exemplo, e as doenças mentais, a pergunta da Caroline, muito interessante a sua pergunta, não sei se vocês sabem, mas transtornos mentais relacionados ao trabalho hoje representam a terceira maior causa de afastamento do trabalho. Sempre que eu dou aula abordando essa temática de infortúnio laboral, eu costumo dizer que eu sou casado com o direito previdenciário, mas eu tenho um vínculo extraconjugal com o direito ambiental do trabalho. Eu tenho um livro, inclusive, sobre Manual de Meio Ambiente de Trabalho, sobre ações regressivas. Gosto muito dessa matéria também, por isso que tenho alguma propriedade para compartilhar essas informações com vocês. E sempre que eu dou uma aula sobre essa questão de equilíbrio no meio ambiente de trabalho, eu pergunto, quem aqui nessa sala de aula virtual tem um problema mental? Por gentileza, nesse exato momento, quem tem problema mental, levanta a mão. Só isso? Só pouca gente, eu e mais alguns que temos problema mental? Peraí, deixa eu entender um pouquinho melhor. Quer dizer que ninguém aqui fica ansioso? Ninguém aqui fica estressado? Ninguém aqui fica depressivo? Então, vamos agora levantar a mão, porque isso é problema mental. Pode não ser uma pneumonia, pode ser uma gripezinha, mas é problema mental. E esses problemas de ansiedade, de depressão, de estresse, estão gerando afastamentos do trabalho. Então, como disse, hoje no nosso país, a terceira maior causa de afastamento e, consequentemente, benefícios previdenciários são doenças mentais. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que em muito pouco tempo vai ser a principal causa de afastamento do trabalho, ou seja, a maior despesa que a autarquia que vocês vão trabalhar, que é o INSS, terá, não vai ser com fratura, com problema na coluna, vai ser com problema de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Por isso essa grande preocupação. Isso vai computar também para o FAP? Sim. Querem um segmento aí que gera muito afastamento? O setor bancário, o setor financeiro, que tem uma pressão por produtividade, o gerente fica ligando toda hora para a gente, querendo vender o seguro, vender isso, vender aquilo, porque se ele não alcançar as metas, ele vai para o Big Fone, vai passar no recursos humanos. Então, o segmento bancário e instituição financeira tem um alto, um elevado índice de afastamento por transtornos mentais relacionados ao trabalho, de modo que o banco que adoece mais vai pagar mais SAT do que aquele banco que adoece menos. Então, interessante a pergunta aqui da colega, porque permitiu contribuir aí de fato com essa questão muito atual e que inclusive vai gerar muito trabalho para vocês, futuros servidores do INSS,
Porque mais de 60% dos requerimentos administrativos que chegam ao INSS envolvem benefícios por incapacidade. Então vocês vão ter que analisar muitos casos acerca dessa temática. Ok? Vamos então evoluir. Aqui a pergunta: o CESP pode cobrar jurisprudência? Basta verificar os últimos editais. Consta o que lá nos tópicos finais, via de regra, no último item do conteúdo programático, jurisprudência dos tribunais superiores. Mãe de Ná me disse que vai constar isso no seu edital, depois vocês me cobrem. Por isso, na dúvida, vamos começar cobrando também jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente aquelas que são a favor do INSS, porque o INSS vai querer saber se o seu servidor conhece a jurisprudência do Supremo favorável à autarquia, ok? Vamos adiante, chegar na questão de número 167. O segurado especial, ele não perde essa condição pela outorga, por meio de contrato escrito, de parceria, ameação ou comodato, de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Pergunto a vocês se o item 167 está certo ou está errado. Vamos ver, quem assume a relatoria, desembargador Vitor Ferreira, indicando que está certo, no que é seguido por Kaique Santos, também por Bruno, da mesma forma Rafael, Vânia, Cristiano, Luísa, quem mais temos aqui? Ieda, todo mundo indicando que o item 167 está certo. Será? Vamos ver qual foi o entendimento da banca? Sim, o item está certo. Olha aqui então. Vamos falar aqui, teve uma pergunta de direito civil, o que é comodato? Vamos ver aqui. Tem uma definição lá, como é que é o empréstimo gratuito de bens fungíveis. Isso faz uns 20 anos que eu estudei na faculdade, porque eu me formei em 2000, então faz aí mais de 20 anos. Deve ter alguma coisa nesse sentido, mas vamos abordar aqui. Questão que fala do segurado especial. Quem é o segurado especial? É o trabalhador que atua no subsolo da mina e vai se aposentar com menor tempo de contribuição? Pelo amor de Deus, pessoal, não me falem nisso. Não confundam o segurado especial com a aposentadoria especial. O segurado especial é aquele trabalhador rural em regime de economia familiar ou até mesmo o pescador artesanal, ok? E esse trabalhador rural em regime de economia familiar pode trabalhar numa área de até 4 módulos fiscais. Por quê? Porque se ele trabalhar numa área superior a 4 módulos fiscais, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser um contribuinte individual. Então quer dizer, professor, que todo trabalhador rural que atua numa área de até 4 módulos fiscais, obrigatoriamente ele é um segurado especial? O que vocês acham? Muito bem, vejo aqui todo mundo quase fazendo a ola dizendo que não, exatamente não. Porque pode ter um trabalhador rural que atua numa área de até 4 módulos fiscais, mas ele possui empregados permanentes. E se ele possui empregados permanentes, ele deixa de ser um segurado especial e passa a ser um contribuinte individual. Mas esse trabalhador rural não precisa atuar sozinho ou apenas com a sua família. Ele pode contar com um auxílio eventual de terceiros. O que ele faz? Ele olha então para a sua propriedade rural e 4 módulos fiscais e tem lá tudo aquilo de cana-de-açúcar para ele colher. Aí ele pensa o que dá um trabalho, vai cansar, vou fazer o quê? Vou chamar meu vizinho. Ô vizinho, quer me dar uma ajuda aí? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato escrito aqui, de um comodato, então de uma parceria, de uma ameação. Você fica com a metade, eu fico com a outra metade. Poderia? Sim, mas, como vimos aqui, primeiro, o imóvel não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Segundo, eu não posso fazer essa outorga de mais da metade do imóvel. Por exemplo, tem 4 módulos fiscais, eu estou cansado, digo, vizinho, vamos fazer uma parceria aqui, você fica com 3 módulos fiscais, eu fico com 1. Não dá, porque daí superou a metade, ok? Então, tem que observar esses critérios. E mais do que isso, eu faço a cessão, eu sou o dono do imóvel, faço essa outorga de até metade dele, o total é 4 módulos fiscais, e tanto eu, que sou outorgante, quanto o meu vizinho, que vai ser outorgado, vai continuar desenvolvendo essa atividade, quer seja de forma individual, quer seja de forma em regime de economia familiar, ok? Então, fundamentação normativa está aqui.
Artigo 11 da Lei de Benefícios, cujo parágrafo 8º vai dizer: não descaracteriza a condição de segurado especial quem a outorga por meio de contrato escrito, de parceria, meação ou comodato. Comodato aí vai ser aquele empréstimo gratuito de bens fungíveis, se a minha memória não falha, só faz 20 anos que eu aprendi isso, de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais. Desde que tanto aquele que concede, o outorgante, quanto o que recebe, o outorgado, continua a exercer essa atividade, quer seja em caráter individual ou em regime de economia familiar. Mãe Diná acabou de me dar uma dica aqui para vocês, dizendo o seguinte: vai cair na sua prova uma questão abordando essa outorga feita por um segurado especial mediante contrato verbal. Aí é resposta errada, torta na cara, porque a lei fala que tem que ser contrato escrito. Não pode ser com base nos costumes, ou seja, eu dou uma piscadinha pro meu vizinho, ele dá uma piscadinha e a gente começa a colher aí a cana-de-açúcar. Não dá, pessoal, tem que ser contrato escrito, o imóvel total não pode ser maior do que 4 módulos fiscais e a parte que eu vou ceder não pode ser superior à metade, ok? Vamos ver se temos alguma dúvida aqui. Aqui a Adriana pergunta: quem sofre de depressão ganha o BPC? Lembrando, o BPC é um benefício assistencial, não pressupõe contribuição. Diferente seria a situação de um trabalhador, de um empregado, contribuinte individual, que está sofrendo de depressão e aí vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Para receber o BPC, teria equivaler aí a uma condição de deficiência. E o que é uma deficiência? É uma incapacidade de longa duração, pelo menos superior a 2 anos. Se a pessoa quebrou a perna, fratura exposta, tá lá o fêmur para fora. E aí? Se vai curar em até 2 anos, ela não é uma pessoa com deficiência. Então, tem esse critério temporal para definir quem vai ser a pessoa com deficiência ou não. Ok, vamos ver aqui. Pergunta da Tânia: todo segurado obrigatório deve continuar contribuindo após a aposentadoria? Interessante, porque o artigo 195, inciso 2º, parte final da Constituição, nos diz que não incide contribuição sobre o valor recebido a título de proventos de aposentadoria ou pensão. Ou seja, o aposentado do INSS, ele ganha a sua aposentadoria e não sofre contribuição sobre o valor da sua aposentadoria. Porém, se esse aposentado continuar trabalhando ou voltar a trabalhar, sobre o valor recebido a título de remuneração, ele vai ter que contribuir. Por quê? O aposentado que volta a trabalhar é segurado obrigatório. Mas cuidado, porque não incide contribuição sobre a aposentadoria paga pelo regime geral de previdência. E por que eu enfatizei isso? Porque se for uma aposentadoria paga pelo regime próprio, o regime de vocês, futuros servidores, aí nós sabemos que o artigo 40, parágrafo 18 da Constituição, só nos dá uma imunidade relativa, dizendo: aposentado do regime próprio, você não paga a contribuição até o teto do regime geral. Se você receber uma aposentadoria maior do que o teto, vai contribuir sobre esse limite. Ok, vamos ver aqui se temos. Aqui o Cledmilson já tinha respondido, muito bem, é importante aí essa questão de vocês irem auxiliando, respondendo, porque assim vocês estão fixando o conhecimento. O Fabrício pergunta o que é outorga. É a concessão. Eu estou outorgando um bem a vocês, eu estou cedendo, entregando um bem a vocês. Por isso que se fala o outorgante e o outorgado. Quem dá e quem recebe. Ok? Vamos ver aqui. Muito boa a observação da Caroline. O garimpeiro, ele é contribuinte individual. Então temos que prestar atenção nisso, porque o enquadramento correto dele no aspecto previdenciário é como contribuinte individual. Por mais que ele faça jus a receber aquela aposentadoria com idade menor, igual ao trabalhador rural, ele não é segurado especial. Ele já foi, mas hoje o enquadramento correto do garimpeiro vai ser na modalidade aí de contribuinte individual. E aí, o seringueiro pode ser, tanto pode ser um empregado, se ele vai trabalhar para uma empresa mediante em caráter de subordinação, como poderia ser um segurado especial. Agora, o garimpeiro, temos que cuidar esse enquadramento, ok? Aqui o Wellington responde: o seringueiro pode ser especial, sim. Ok, vamos ver mais alguma dúvida aqui, tá tudo tranquilo.
Isso, garimpeiro que não pode, como vocês muito bem fizeram esse enquadramento. Exatamente, o Bruno dá uma observação importante. Não se preocupe com o conceito do que é esse módulo fiscal. Né? Varia de fato para o município, para a população, para a área produtiva, enfim. O que importa é fixar 4 módulos fiscais. Às vezes eles colocam 4 módulos rurais também, que acaba sendo uma expressão equivalente. Ok? Exatamente, muda de estado e para município. Muito bem. O Henry vai dar a cabeça do professor é um computador. Eu só lido com isso, né, pessoal? Então fica fácil. Vocês têm que estudar um monte de coisa, português, raciocínio lógico, informática. Eu fico só no direito previdenciário, facilita muito a minha vida, ok? Lucineide pergunta, o que é o projeto 8020? Vai ter para o INSS? Lucineide, você é amiga da Bandiná? Você está lendo meus pensamentos. Vamos ter, eu não sei se não é semana que vem que vamos começar com esse projeto. É um projeto de aulas resumidas, de modo que com 20% do conteúdo vocês consigam acertar pelo menos 80% daquilo que for cobrado. Então, vamos ter sim para o concurso do INSS a partir da próxima semana. Já estou me programando aqui e vou começar a divulgar aqui nas minhas redes sociais. Quem ainda não segue meu Instagram, fica o convite, Prof. Fernando Maciel. Tenho também um canal no Telegram, Prof. Fernando Maciel, por onde compartilho os links das nossas aulas. Então vamos ter sim o projeto 8020 para o INSS, ok? Então, Fabrício, o que é outorga e outorgante? Então, outorgante quem dá, outorgado quem recebe. Né, nesse contrato de meação, vamos fazer a meação, metade para cada um. Você fica com o terreno do lado de lá, eu fico lá de cá e a gente divide essa produtividade, ok? Vamos ver aqui, temos mais alguma dúvida? Creio que não, vamos evoluir, porque temos mais de 400 e tantas questões, temos pelo menos mais 5 horas de aula, não sei se vocês estão cansados, podem responder aí sinceramente, porque eu estou vendo pessoas bocejando, pessoal. É fome, é sono, as duas coisas ao mesmo tempo? Já falei, pede o iFood, garante. Comprem aí um Red Bull sem açúcar, para ficar doidão, para ficar acordado até o final da nossa aula, ok? Vamos adiante para a questão de número 168, que diz o quê? Que diz, após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação garantiu, o que provocou a expansão dos direitos protetivos pelo país. E aí, quero saber se a questão de número 168 está certa ou está errada. Vamos ver aqui, quem assume a relatoria, desembargador Bruno, indicando que está certo, no que é seguido por Vitor Ferreira, da mesma forma Kaique Santos, quem mais? Aqui Gerson também indica que está certo, Rafael também, pelo que vejo, não temos Marco Aurélio de Mello votando nessa assentada, porque está todo mundo indicando que o item está certo. Será? Vamos ver qual foi o entendimento da banca? Sim, e chama a atenção de vocês que aqui estamos, de fato, diante de uma questão de cunho doutrinário e não de cunho normativo, nem tampouco jurisprudencial. Temos lá tópico específico do conteúdo programático que fala da evolução dos sistemas de proteção social no Brasil. E aí nós temos marcos temporais importantes. Por exemplo, lá em 1543, a criação da primeira Santa Casa no Brasil, que deu origem aí à fase assistencial. Depois tivemos, em 1923, a Lei Eloy Chaves, que instituiu a segunda fase protetiva, o seguro social, né, dando origem aí à Previdência. E nesse primeiro momento, essa proteção previdenciária foi muito restrita. O que ela fez? Instituiu aí planos de aposentadorias e pensões por meio das CAPs. O que é CAPs? Caixa de Aposentadoria e Pensão. Para quem? Para todo mundo? Não, apenas para os trabalhadores das indústrias ferroviárias, e eram caixas organizadas por empresas. Então, se eu trabalhava para a empresa A, ela instituía a sua respectiva CAP. Se o outro colega trabalhava para a empresa B, tinha a proteção previdenciária por meio dessa outra caixa de aposentadoria e pensão. Mas, num primeiro momento, apenas voltado aos ferroviários. Por quê? Por que esse tratamento favorecido aos ferroviários? Porque naquele momento, nós estávamos aí numa migração de uma característica rural para começar a evoluir para um sistema mais urbano de produção e de evasão da nossa economia e, consequentemente, naquela ocasião, tínhamos que ter essa logística por meio aí das
ferrovias. Então, esses profissionais foram extremamente valorizados naquele momento, porque era imprescindível para gerar o crescimento do nosso país. Mas depois, outras categorias foram contempladas, conforme verificamos na evolução aqui da proteção previdenciária no nosso país. Então, por que está certo? A Lei Eloy Chaves instituiu as CAPs para os ferroviários. Foi lá em 1923. 3 anos depois, nós tivemos uma lei que ampliou para os portuários e também para os marítimos. Note que tudo tem a ver com logística. Eu quero saber quem vai distribuir os produtos que nós estamos fabricando, quem vai fazer com que eles circulem no nosso país. Então, temos que ter uma malha ferroviária, marítima, portuária bem ampla para permitir a distribuição desses produtos. Depois, tivemos aqui, em 28, a ampliação para serviços telegráficos e também radiotelegráficos, tudo tendo a ver aqui com a nossa logística de distribuição. Em 1933, no governo Getúlio Vargas, tivemos o início aí da estatização do sistema previdenciário, porque evoluímos de caixas de aposentadorias para institutos de aposentadorias e pensões. E aí não era mais por empresa, mas sim por categoria. Então notem que a Previdência Social no Brasil começou pequena. Apenas uma categoria, ferroviários, organizado por empresas. Depois fomos ampliando para outras categorias, mas também dividido por empresas. Até chegar nos anos de 1930, governo Getúlio Vargas, a fusão dessas CAPs em institutos de aposentadorias e pensões. Aí não era por empresa, era por categoria. Até chegarmos hoje na nossa Previdência, que protege todos os trabalhadores, ok? Então, temos essa evolução e depois tivemos ampliação para os marítimos, para os bancários e também para os industriários. Por isso que o item está certo, porque trouxe o marco relevante aqui, que foi a Lei Eloy Chaves. Lembrando que muitas vezes o examinador vai aplicar uma pegadinha em vocês, dizendo o seguinte: a Lei Eloy Chaves foi o ato normativo que deu origem à Seguridade Social no nosso país. O que é isso? É a clássica resposta errada, torta na cara, porque nós sabemos que dos sistemas de proteção social nós temos 3 fases. Primeira fase, assistencial. Segunda fase, seguro social. Se é seguro, é previdência. Se é previdência, é contributiva, é só para quem trabalha. Quem não trabalha e não contribui, não tem benefício previdenciário. Até chegarmos na terceira fase, que vai ser a Seguridade Social. E aí sim, uma proteção universal para todos. Quando tivemos a origem da Seguridade no nosso país? Constituição de 88, cujo artigo 194 passou a dizer que a Seguridade é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade para garantir direitos de assistência, previdência e saúde. Então, o Eloy Chaves foi importante no nosso país? Sim, para instituir o seguro social. Ele é o pai da previdência, mas não é o pai da Seguridade Social. Ok? Alguma dúvida aqui acerca dessa evolução histórica? Exatamente aqui, o Wellington pondera que CAPES era por empresa, cada um fazia a sua, e aí depois com os institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs, é que nós tivemos o tratamento por categoria econômica. Ok? Alguma dúvida? Creio que não. Podemos ir adiante, porque temos quase 390, quase 400 questões. A de número 169 diz o quê? Que a idade mínima para afiliação ao regime geral é de 16 anos, ressalvados os contratos especiais com idade limite inicial de 14 anos, ajustados nos termos da legislação trabalhista, de forma escrita e por prazo determinado, assegurando ao menor e ao aprendiz um programa de aprendizagem e formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O que vocês me dizem acerca dessa questão de número 169? Vamos ver quem assume a relatoria dessa questão. Desembargador Gerson é o primeiro a indicar que o item está duplamente certo. No que é seguido por Bruno, também por Fábio, da mesma forma Jadiel, Fabrício e Cristiano, ou seja, os homens, e dizem que está certo. Quero saber as meninas. Vamos ver aqui, Gilciane indica que está certo,
Quem mais temos aqui? Ana Paula também. Agora sim, então todo mundo está indicando que o item 169 está certo. Será? Vamos ver o que disse a banca? Sim, então nós sabemos que a regra no nosso país é a filiação previdenciária a partir dos 16 anos de idade. Por quê? Desde a emenda 20 de 98, a Constituição Federal nos diz que é vedado o trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a contar dos 14. Então, a regra é que a filiação previdenciária se dá a partir dos 16, quer seja para o segurado obrigatório, quer seja para o facultativo. Aquele estudante que quer contribuir tem que completar 16 anos. Mas nós temos essa primeira exceção, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E aí a dúvida que eu gostaria de compartilhar com vocês é se a Constituição Federal está dizendo que um jovem entre 14 e 16 anos pode exercer esse contrato de aprendizagem, qual vai ser o enquadramento previdenciário desse aprendiz? Ele vai ser empregado, contribuinte individual, doméstico, segurado especial, avulso? O que vocês me dizem? Qual o enquadramento previdenciário desse aprendiz? Temos aqui algumas pessoas dizendo contribuinte, como é que é? Facultativo, alguns contribuinte individual, mas estou ouvindo um coro uníssono e pouco afinado, tenho que reconhecer, de pessoas dizendo que seria um empregado. Muito bem, pessoal. Esse jovem com 14 anos que está desenvolvendo um contrato de aprendizagem, ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social, na condição de empregado. Quem diz isso? Não sou eu, não é a Lei de Benefícios 8213, não é o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048, temos lá na Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Federal, dizendo que esse aprendiz é um contribuinte obrigatório. Então, ao desempenhar esse contrato de aprendizagem a partir dos 14, ele deve contribuir. Se não me falha a memória, é lá no artigo 6º da Instrução Normativa 971 que vai ter essa previsão. E nós sabemos que esse contrato de aprendizagem pode se dar conforme a consolidação das leis do trabalho dos 14 aos 24 anos, que é a idade que essa pessoa vai desenvolver o contrato de aprendizagem. Porém, se for uma pessoa com deficiência, ela pode ter mais de 24 anos e ainda assim continuar mantendo esse contrato de aprendizagem, ok? Então, a regra é filiação previdenciária a partir dos 16, quer seja para obrigatório ou facultativo, porém, se for aprendiz, daí é que nós vamos permitir a partir dos 14 anos. Permitir não, obrigar, porque desenvolveu o contrato de aprendizagem, segurado obrigatório, vai contribuir. Por que a gente não usa mais a expressão menor aprendiz? Porque dos 14 aos 18, ok, é menor. Mas e com 19? Como diria a minha avó, é de maior. Então, consequentemente, esse jovem com 19, 20, 21 até 24 anos, ele não é um menor aprendiz, ele é apenas um aprendiz. Ok? Então, primeira hipótese excepcional que permite a filiação previdenciária antes dos 14. A outra hipótese, sim, especialmente do trabalhador rural, especialmente o segurado especial. Por quê? Nós sabemos que, via de regra, a criança ou adolescente não deveria trabalhar, mas infelizmente no nosso país isso acaba acontecendo, muito comum no meio rural. Crianças lá com 12, 13, 14 anos tendo que auxiliar a sua família na lavoura. Então o Estado deveria proteger essa criança, garantindo aí escola, que ela estivesse estudando, tivesse lazer e não estivesse trabalhando. Mas o Estado falhou. E aí, já que o Estado falhou ao não proteger essa criança, esse adolescente, vai punir também ao não reconhecer o seu tempo de trabalho antes aí dos 16? Não. Por isso que, em termos jurisprudenciais, nós temos o reconhecimento desse tempo rural prestado antes dos 16 anos. Ainda estamos tendo uma controvérsia nos tribunais superiores para saber qual o limite. Via de regra, consideram a partir dos 12, porque antes dos 12 é criança, a partir dos 12 é adolescente. Então se considera que esse trabalho que ajuda efetivamente a família é o exercido pelo adolescente. Então a partir dos 12 até os 16 poderíamos computar. Mas isso ainda não está definido porque o STF está julgando aí um recurso que pode
pode reconhecer aí o tempo rural anterior aos 12. Mas, por enquanto, como é controverso na jurisprudência, isso não vai cair na sua prova. O que importa saber, filiação previdenciária a partir dos 16. Exceções, o aprendiz a partir dos 14 ou se for segurado especial, ok? E agora para colocar a cereja no bolo de vocês. Então quer dizer que sempre o segurado vai ter filiação a partir dos 16? Depende. Por quê? Porque se for doméstico, o que diz a Lei Complementar 150 de 2015? Que o doméstico só pode trabalhar nessa condição de empregado doméstico a partir dos 18 anos. Ou seja, não poderíamos ter o enquadramento previdenciário de um jovem de 17 anos como empregado doméstico. Ok? Vamos ver se temos alguma dúvida aqui. Creio que não, está tudo tranquilo. Vamos ver aqui. O proprietário de imóvel maior de 4 módulos fiscais também deve continuar contribuindo após a aposentadoria. Lembrando, se estamos falando em módulos fiscais, é aquela divisão, ou é segurado especial, até 4 módulos fiscais, ou é contribuinte individual. Aposentou, não contribui sobre sua aposentadoria, mas voltou a desenvolver uma atividade remunerada no nosso país, é segurado obrigatório e vai contribuir. Ok? Mais alguma dúvida? Lembrando, aproveitando, quem ainda não deixou o seu like, pessoal, é importante para contribuir com os algoritmos do YouTube. Que eu não sei o que é, mas o dia que eu descobri eu conto para vocês. O que eu sei é que o YouTube é cagueta, é X9, ele me cagueta pro GRAM. E ele manda um relatório periódico dizendo, GRAM, esse professor aí não tá dando ibope, não tá tendo interação, tá tendo boa visualização, mas pouca interação, quer seja pela câmera reversa, quer seja pelo chat, não está ganhando like, então liga para ele, toca o Big Fone aí, manda ele para Recursos Humanos acertar a conta. Agora, se tiver interação, tiver participação e like, eles vão dizer, YouTube, vamos aumentar a jornada de trabalho desse professor aí para preparar os alunos para o concurso do INSS. Então, quem ainda não deixou o seu like, fica aí o pedido de colaboração para que a gente possa ter mais oportunidade de estar juntos, ok? Vamos para a tela analisar agora sim, que nada, a fundamentação normativa. Está aqui no regulamento da Previdência Social. Segurado facultativo, via de regra, a partir dos 16 anos. Sabemos que se for um aprendiz, pode ser a partir dos 14. Se é segurado especial, trabalhador rural, também pode ser anterior. Se for um doméstico, aí tem que ser a partir dos 18 anos. Ok? Agora sim, questão de número 170, que vai dizer o quê? No caso de perda da qualidade de segurado para efeito de carência para a concessão de benefícios do regime geral, o segurado deverá contar, a partir da nova afiliação à Previdência, com metade dos períodos previstos para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e salário maternidade, no caso de empregada, doméstica e avulsa. Pergunto a vocês se o item 170, ele está certo ou está errado? Vamos ver quem assume a relatoria. Temos aqui desembargador, aqui Kaique Santos, não, foi o Cristiano indicando que está errado. O que mais? Vamos ver aqui. Também Bruno indicando que está errado, porém José Tavares diz que está certo, Albaniza diz que está errado, Gerson também, Cristiano da mesma forma, Alisson diz que está certo. Não temos unanimidade, porém há uma maioria se firmando aqui, indicando que está errada. Vamos ver qual foi o entendimento da banca. A banca diz que de fato está errado. E essa questão aqui é pegadinha do gaúcho, pessoal. Por quê? Ela começa falando, aquele que perde a qualidade segurado pode recuperar a carência. Aí o que vocês pensam? É o 27A da Lei de Benefícios, o Instituto da Recuperação da Carência, que de fato ele exige que se você quer recuperar tempo anterior à perda da sua qualidade segurado, você tem que preencher pelo menos a metade do tempo que você possui para fins de obter um benefício, aumentar o tempo de carência. Então, vamos a um exemplo. O trabalhador, ele foi empregado durante 5 anos de uma empresa. Então, se ele trabalhou durante 5 anos, ele tem 60 contribuições mensais. Aí ele pediu demissão, foi demitido, ficou 5 anos desempregado. Perdeu a qualidade de segurado. E aí voltou a trabalhar. E voltou a trabalhar, ele está lá
há 3 meses trabalhando e tem uma doença comum, uma doença incapacitante de origem comum. E ele vai pedir ao INSS um auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. E aí ele vai ser atendido por vocês. E o que vocês vão me dizer? Meu senhor, eu lamento, mas eu não vou poder conceder o seu auxílio por incapacidade temporária, porque a sua incapacidade de origem comum e o seu benefício exige 12 contribuições mensais. E agora, no seu segundo vínculo, o senhor só tem 3 contribuições. E o que ele vai dizer? Meu filho, minha filha, como assim eu só tenho 3 contribuições? Olha a minha carteira assinada. Eu tenho 60 contribuições do meu primeiro emprego. Então, como é que você vai dizer que eu não tenho aí 12 contribuições? E aí vocês vão dizer, meu senhor, se acalme, não se exalte. Eu tenho que lhe explicar que após esses 5 anos de emprego que o senhor teve 60 contribuições, você ficou muito tempo sem contribuir, então você perdeu a condição de segurado. De modo que se você quiser recuperar aquele tempo anterior de carência, você tem que cumprir, no mínimo, a metade do tempo da carência do benefício que você está pedindo agora. O que você está pedindo? Ele vai dizer auxílio-doença. Qual é a carência do auxílio-doença para incapacidade comum? 12. Quanto é a metade de 12? 6. Portanto, nesse segundo vínculo, você só tem 3 meses, então você não superou a metade, você não recupera a carência. Diferente seria a situação. Tem 60 contribuições, fica 5 anos desempregado, perde a condição, volta a trabalhar e recolhe aí 7 contribuições. E aí, consequentemente, fica incapacitado de origem comum. Aí sim, tem mais do que a metade do tempo contributivo, busca a carência do período anterior. Mas qual que foi a pegadinha? Contou toda a historinha que perdeu a qualidade de segurado, dizendo que precisa cumprir a metade do tempo de carência e coloca lá o salário maternidade da empregada. E nós sabemos que a segurada empregada, ela não precisa cumprir carência para ter direito ao salário maternidade. Então, o erro da questão, a pegadinha, está em falar aqui que tem que cumprir metade dos períodos previstos para salário maternidade, no caso, por exemplo, de uma empregada. Então, consequentemente, é isso que deixou a questão errada, conforme dispõe aqui o artigo 26, inciso 6º, falando que independe, ou seja, dispensa a carência, a concessão de salário maternidade para quem? Tanto para a empregada, quanto para a avulsa, como também para a doméstica. Então, isso é que evidenciou o erro dessa questão, ok? Deixe-me ver aqui se temos alguma dúvida acerca dessa questão. Creio que não. Então, mais uma vez, aquela observação. Prestem atenção na parte final do enunciado. É ali que consta a pegadinha do gaúcho, ok? Só um pouquinho, pessoal, a produção está me chamando aqui. Como é que é? Mas já? Não, eu tinha ainda mais 350 questões. Sério? Pessoal, infelizmente vou ter que dar uma bad news, uma notícia triste aqui que o nosso tempo acabou. Vou ter que ceder o espaço para outro professor do GRAM, aproveitar aí o horário nobre do YouTube brasileiro, mas de qualquer forma quero agradecer a companhia virtual de todos vocês em mais um episódio do nosso Direito Previdenciário em Questões. E aproveitar para convidá-los. Amanhã, quinta-feira, a partir das 20 horas, vamos dar continuidade à atualização da matriz do concurso do INSS. Estamos estudando o regime próprio de previdência que Mãe de Ná me disse que vai cair no seu concurso do INSS. Então, de imediato, você já tem um compromisso firmado comigo amanhã a partir das 20 horas, mais aula de Direito Previdenciário. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.